Você vai morrer aqui dentro, velha. Ninguém lá fora se lembra mais de você. As palavras da agente penitenciária ecoaram pelo corredor frio do presídio feminino de Santana, em São Paulo. Eulália Santos, 72 anos, manteve os olhos fixos no chão de cimento gasto enquanto arrastava sua única mala de papelão pelos corredores que conhecia melhor que a própria casa. 28 anos. 10.200 dias. O cheiro de desinfetante barato e comida requentada havia se tornado mais familiar que o perfume de jasmim que sua mãe costumava usar. Seus dedos trêmulos seguravam o papel amarelado do alvará de soltura. A letra do juiz dançava diante de seus olhos cansados. Liberdade condicional, bom comportamento, reintegração social, palavras bonitas que soavam vazias como as promessas que ouvira a vida inteira. Assina aqui, detentas não levam nada além do que trouxeram. A funcionária administrativa nem levantou os olhos da prancheta. Eulália rabiscou seu nome com a caneta que falhava, manchando o documento. Mesmo sua assinatura parecia ter esquecido como existir no mundo real. Lá fora, o sol de março batia forte na zona norte paulistana. Eulália piscou várias vezes, como um animal que passa tempo demais na escuridão. As ruas estavam diferentes. Carros que ela não reconhecia. Pessoas coladas em aparelhos luminosos nas mãos. Até o céu parecia ter mudado de cor, mais acinzentado, mais pesado. Ela tinha apenas R$ 230 do benefício que acumulara trabalhando na lavanderia da prisão. Um endereço antigo rabiscado num papel e uma certeza que roía suas entranhas. Ninguém a esperava. Sua filha, Mariana, tinha apenas 18 anos quando Eulália fora condenada. Agora seria uma mulher de 46. Uma estranha. O ônibus 178 IM chacoalhou seu corpo franzino pelos bairros que já não reconhecia. Cada esquina era uma memória distorcida, cada rua um fantasma do que costumava ser. Quando finalmente desceu no Jardim Brasil, suas pernas tremeram. Ali estava a Rua das Acácias, número 847. A casa verde-água onde deixara tudo para trás. Mas o que ela viu a fez congelar no meio da calçada. A casa não estava mais lá. No lugar, erguia-se um prédio comercial reluzente, com vidros espelhados e uma placa enorme. Centro Comunitário Eulália Santos, Ressocialização e Dignidade. Seu próprio nome, em letras garrafais, na fachada de um lugar que não deveria existir. As sacolas escorregaram de suas mãos. O mundo girou. E pela primeira vez em 28 anos, Eulália Santos sentiu algo além de dormência, um terror absoluto misturado com uma centelha impossível de esperança. Como aquilo era possível? Quem fizera aquilo? E por quê? Do outro lado da rua, uma mulher de cabelos grisalhos observava a cena, segurando um buquê de flores. Quando seus olhos se encontraram, a mulher deixou as flores caírem. Seus lábios se moveram silenciosamente, formando uma única palavra que Eulália não conseguiu ouvir, mas que sentiu em cada fibra do seu ser. E você? De qual cidade está acompanhando essa história que está apenas começando a revelar seus segredos mais profundos? Eulália não se movia. Não podia. Seus pés pareciam cravados na calçada quente, como se 28 anos de confinamento tivessem esquecido de ensinar suas pernas a caminhar em linha reta sem grades ao redor. A mulher do outro lado da rua deixou as flores espalhadas no chão e começou a atravessar, mas foi quase atropelada por uma moto barulhenta. O motoqueiro gritou algo que Eulália não processou. Tudo era rápido demais, alto demais, livre demais. Ela apertou a alça da mala de papelão até sentir as fibras cederem sob seus dedos. Dentro dessa mala, 3 mudas de roupa doadas pela assistência social da prisão, uma escova de dentes, uma foto desbotada de Mariana aos 5 anos usando um vestido de bolinhas e um caderno surrado onde ela escrevera cartas que nunca foram enviadas. Cartas para a filha, cartas pedindo perdão, cartas explicando o inexplicável. A mulher finalmente chegou perto. Eulália conseguiu ver seus traços agora. Rosto vincado pela idade, mas olhos que carregavam uma doçura que doía de tão familiar. Dona Eulália? A voz tremeu.
É mesmo a senhora? Eulália não respondeu. Sua garganta estava fechada, como se ainda estivesse presa naquela cela minúscula onde passara quase 3 décadas. Apenas acenou com a cabeça, um movimento tão pequeno que quase não existiu. Meu Deus do céu! A mulher levou as mãos ao rosto. Eu sou Carmen. Carmen Oliveira. A senhora se lembra de mim? Carmen. O nome provocou uma fagulha na memória empoeirada de Eulália. Carmen. A vizinha. A que morava 3 casas adiante. A que tinha um filho com deficiência. A que... Meu Bento. Carmen continuou, os olhos marejados. A senhora salvou meu Bento naquela noite. Lembra? Eulália sentiu as pernas fraquejarem. Lembrava. Claro que lembrava. Era por isso que estava presa. Era por isso que perdera tudo. Eu não sabia. Carmen se aproximou mais, segurando o braço de Eulália com uma força surpreendente para alguém que também beirava os 70 anos. Juro por Deus que eu não sabia que a senhora tinha feito aquilo. Só descobri depois. Anos depois. Quando Mariana me contou. Mariana. O nome da filha nos lábios de outra pessoa fez Eulália finalmente encontrar sua voz. Onde está minha filha? Saiu rouco, áspero, como se suas cordas vocais tivessem enferrujado. Carmen mordeu o lábio inferior. Seus olhos desviaram para o prédio reluzente atrás delas. Ela está lá dentro, dona Eulália. Ela fez tudo isso. Por causa da senhora. Impossível. Mariana a odiava. Tinha todo o direito de odiar. Eulália fora condenada por homicídio. Matara um homem, com suas próprias mãos, na frente da filha adolescente. Não! Eulália balançou a cabeça, passos cambaleantes para trás. Mariana não faria... Ela não... Espera! Carmen segurou firme seu braço. A senhora precisa entender. Precisa ouvir a verdade. Mariana passou 28 anos juntando cada centavo, cada prova, cada testemunha. Um grupo de pessoas começou a sair do prédio. 5, 6, 10 pessoas. Todas pararam ao ver Eulália ali, parada na calçada, parecendo um fantasma que acabara de atravessar a parede entre o inferno e o mundo real. É ela? Alguém sussurrou. Dona Eulália? Outro perguntou. E então, das portas de vidro do centro que levava seu nome, uma mulher surgiu. Cabelos escuros presos num coque, tailleur cinza bem cortado, salto médio, postura ereta. Ela segurava uma pasta de documentos contra o peito como um escudo. Mas eram os olhos que denunciavam. Os mesmos olhos verdes que Eulália via no espelho há mais de 7 décadas. Os mesmos olhos que brilhavam de medo naquela noite terrível de 1997. Mariana parou no topo da pequena escada da entrada. Mãe e filha se encararam através de 28 anos de silêncio, dor e perguntas sem resposta. E Eulália soube, com absoluta certeza, que sua liberdade seria muito mais assustadora que qualquer cela. O ar parecia ter sido sugado da rua. Nem os carros passando, nem as buzinas distantes, nem os gritos de vendedores ambulantes conseguiam penetrar a bolha de silêncio que se formara entre mãe e filha. Mariana desceu os degraus devagar, cada passo medido, calculado. Eulália percebeu que a filha mancava levemente da perna esquerda. Uma cicatriz que ela não conhecia. Mais uma marca que perdera o direito de testemunhar. Mãe. A palavra saiu da boca de Mariana como algo que ela não pronunciava há tanto tempo que esquecera o gosto. Você chegou. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação carregada de tantas camadas de significado que Eulália sentiu seu peito apertar. Eu não entendo. Eulália gesticulou vagamente para o prédio atrás de Mariana. O que é isso tudo? Mariana ajeitou a pasta nos braços. Eulália notou que as mãos da filha tremiam imperceptivelmente. Ela também estava com medo. É um centro de ressocialização para mulheres que saem do sistema prisional. Mariana falou com a voz firme de quem repetira aquela explicação centenas de vezes. Oferecemos cursos profissionalizantes, apoio psicológico, auxílio jurídico e moradia temporária. Com meu nome. Com seu nome.
O grupo de pessoas que observava a cena começou a se aproximar timidamente. Carmen ainda segurava o braço de Eulália, como se temesse que ela fosse desaparecer. Dona Eulália, um homem jovem, não mais que 30 anos, deu um passo à frente. Meu nome é Rafael. Sou psicólogo do centro. A doutora Mariana nos contou sua história. Doutora Mariana. Eulália engoliu seco. Sua filha era doutora em quê? Quando? Como? Eu trabalhei 10 anos em presídios femininos. Mariana continuou, a voz ainda controlada. Mas Eulália conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando criança para não chorar. Vi centenas de mulheres como você. Mães que fizeram escolhas impossíveis. Mulheres que foram condenadas não apenas pela justiça, mas pela sociedade que as abandonou. Mariana, Não. Mariana levantou a mão. Não agora. Você acabou de sair. Está desorientada, cansada. Carmen vai levar você para um dos quartos do centro. Você vai tomar um banho quente, comer comida de verdade, descansar. Amanhã a gente conversa. Era uma ordem gentil, mas ainda assim, uma ordem. Eulália percebeu que a filha havia herdado sua teimosia, só que transformada em algo mais refinado, mais forte. Mas eu preciso saber. Eulália tentou. Amanhã, Mariana repetiu, e então fez algo que partiu e remendou o coração de Eulália ao mesmo tempo. Aproximou-se e tocou levemente seu ombro. Apenas isso. Um toque breve, quase clínico, mas que carregava o peso de quase 3 décadas de ausência. Carmen guiou Eulália para dentro do prédio. O interior era ainda mais impressionante que a fachada. Paredes pintadas de tons claros e acolhedores, plantas naturais em cada canto, fotografias de mulheres sorrindo penduradas nos corredores. Uma delas chamou a atenção de Eulália. Uma mulher negra de uns 50 anos segurando um diploma, olhos brilhando de orgulho. Essa é Joana, Carmen explicou, seguindo o olhar de Eulália. Foi uma das primeiras mulheres que o centro ajudou. Passou 12 anos presa. Hoje é técnica em enfermagem. Trabalha no Hospital das Clínicas. Elas passaram por uma sala onde 5 mulheres assistiam a uma aula. No quadro branco, alguém explicava sobre currículo e entrevista de emprego. Todas pararam de escrever para olhar Eulália passar. Algumas acenaram timidamente. Outras apenas observaram com uma expressão que Eulália conhecia bem. A mistura de curiosidade e reconhecimento de quem compartilha o mesmo estigma. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro com lençóis brancos que cheiravam a lavanda, um armário simples, uma escrivaninha, uma janela com cortina leve que deixava a luz do sol entrar em raios dourados. O banheiro é ali. Carmen apontou para uma porta lateral. Tem shampoo, sabonete, tudo o que você precisa. Desça para o refeitório às 7 da noite. Vou estar esperando. Antes de sair, Carmen se virou. Dona Eulália, só quero que a senhora saiba uma coisa. Mariana não fez isso por obrigação. Ela fez porque finalmente entendeu. Entendeu o que a senhora fez naquela noite. E por quê? A porta se fechou suavemente, deixando Eulália sozinha pela primeira vez em liberdade desde 1997. Ela sentou na cama e a mola rangeu. Um som diferente do das camas de metal do presídio. Levantou-se rapidamente, assustada com o conforto, e foi até a janela. Lá embaixo, na rua, Mariana conversava com Rafael e outros funcionários. A filha gesticulava, apontava para papéis, claramente organizando algo. Sempre fora assim, mesmo criança. Organizada, determinada. E Eulália percebeu que não conhecia mais essa mulher. Pior, não sabia se merecia conhecer. O chuveiro quente foi uma tortura de prazer. Eulália não lembrava quando fora a última vez que a água caíra sobre sua pele sem ser cronometrada, sem ser fria, sem ter 10 mulheres esperando sua vez. Ficou ali até sua pele enrugar, até o vapor embaçar completamente o espelho, até não ter mais lágrimas para se misturarem com a água. Quando desceu para o refeitório às 7, ainda com o cabelo úmido e usando uma das roupas doadas que encontrara no armário, o ambiente estava cheio. 20, talvez 30 mulheres de todas as idades. Algumas riam alto,
Outras comiam em silêncio. Algumas cuidavam de crianças pequenas que corriam entre as mesas. Crianças. Eulália congelou. Vem, vem. Carmen acenou de uma mesa no canto. Trouxe moqueca capixaba. Sei que você gostava. Eulália se aproximou devagar, sentindo todos os olhares sobre si. Sabia como aquilo funcionava. Era a novata, a curiosidade, a avaliação. 3 décadas presa lhe ensinaram que toda a comunidade fechada tinha suas regras invisíveis. Gente, essa é Dona Eulália. Carmen anunciou para as mulheres na mesa. Dona Eulália, essas são Fernanda, Patrícia, Keila e Luciana. Acenos educados, sorrisos cautelosos. Quanto tempo você pegou? Fernanda, uma mulher branca de uns 40 anos com tatuagens nos braços, perguntou diretamente. 28 anos. Um silêncio respeitoso caiu sobre a mesa. Até no mundo do crime, 28 anos era uma sentença que impunha respeito ou horror. Por quê? Patrícia, mais jovem, não mais que 25 anos, perguntou com a franqueza cruel da juventude. Patrícia, Carmen repreendeu. Tá tudo bem. Eulália serviu-se da moqueca com mãos que ainda tremiam. Matei meu marido. Outra onda de silêncio. Mas diferente. Esse silêncio tinha compreensão. Tinha reconhecimento. O meu também merecia. Keila murmurou, mexendo a comida no prato. Mas eu não tive coragem. Coragem não é matar. Eulália falou baixo. Coragem é viver com o que você fez. A conversa mudou de rumo depois disso, mas Eulália mal prestava atenção. Seus olhos vasculhavam o refeitório procurando Mariana. A filha não estava ali. Ela não janta aqui, Carmen disse percebendo. Tem o apartamento dela, a 3 quadras daqui. Ela mora perto? Ela praticamente vive aqui, Dona Eulália. Das 7 da manhã às 10 da noite todos os dias. Final de semana. Feriado. Essa menina é obcecada. Por quê? Carmen segurou a mão enrugada de Eulália sobre a mesa. Porque ela passou 28 anos se culpando. Antes que Eulália pudesse responder, um alarido surgiu da entrada do refeitório. Uma mulher negra, magra, com marcas de uso de drogas ainda visíveis no rosto, segurava uma criança de uns 3 anos contra o peito. A criança chorava desesperadamente. Alguém chama a doutora Mariana! A mulher gritava. Meu filho não responde direito! Ele tá com febre muito alta! Rafael apareceu correndo de algum corredor. Sandra, calma! Vamos para a enfermaria. Não, eu quero a doutora. Só ela sabe. Eulália observou a cena com a estranheza de quem esteve afastada do mundo real por tempo demais. Rafael tentava acalmar Sandra, mas a mulher estava em pânico e a criança piorava. Seu rostinho estava vermelho, o corpo todo mole, e então Mariana entrou no refeitório como uma tempestade controlada. Sandra, me dá o Miguel. Ela já estendia os braços, voz firme mas gentil. Deixa eu ver ele. A criança foi transferida, e Mariana imediatamente colocou a mão na testa do menino, depois no pescoço, checando os gânglios. Seus dedos se moveram com precisão cirúrgica, verificando o pulso, olhando dentro da boca com a lanterna do celular. Quanto tempo de febre? Perguntou sem tirar os olhos do menino. Desde ontem à noite, mas agora piorou muito, doutora. Mariana olhou para Rafael. Chama o SAMU, agora. Suspeita de meningite. O refeitório inteiro gelou. Meningite. Até Eulália, que passara décadas isolada, sabia o que isso significava. Vai ficar bem, Sandra. Mariana segurava firme a mão da mãe enquanto já tirava o celular do bolso. Eu vou com vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. E foi nesse momento, vendo a filha agir com uma competência e compaixão que desafiavam qualquer lógica, que Eulália entendeu. Mariana não construíra aquele centro por obrigação. Ela construíra como penitência, pela culpa de ter uma mãe que ela julgara errado durante 28 anos. A ambulância chegou em 12 minutos. 12 minutos onde Mariana não parou de monitorar o menino, de segurar a mão de Sandra, de murmurar instruções para Rafael sobre avisar o hospital, separar a documentação, ligar para a assistente social de plantão.
Eulália observou tudo do canto do refeitório, invisível entre as outras mulheres que se aglomeraram para ver o que acontecia. Quando os paramédicos entraram com a maca, Mariana transferiu o menino com uma delicadeza que contrastava com a urgência da situação. Suspeita de meningite meningocócica. Ela falou com os técnicos usando termos que Eulália não compreendia completamente. Febre há mais de 24 horas, rigidez de nuca, petequias começando a aparecer nas extremidades. Os paramédicos a ouviram com atenção e respeito. Claramente não era a primeira vez que lidavam com a doutora Mariana. A senhora vai junto? Um deles perguntou. Vou. Sandra não tem mais ninguém. E foi quando Mariana se virou para entrar na ambulância que seus olhos encontraram os de Eulália pela primeira vez desde o refeitório. Apenas um segundo. Apenas um olhar. Mas nele havia algo que Eulália não esperava. Não era raiva, não era ressentimento. Era medo. Medo de que a mãe não estivesse ali quando ela voltasse. A ambulância partiu com a sirene rasgando a noite paulistana. O refeitório esvaziou lentamente, as mulheres voltando para suas rotinas, suas angústias, seus próprios dramas. Carmen tocou o ombro de Eulália. Vem, vou te mostrar uma coisa. Elas subiram para o terceiro andar do centro, onde ficava a administração. Carmen abriu uma porta com chave que tirou do bolso. Era um escritório pequeno, claramente o de Mariana, mesa organizada, estantes cheias de livros sobre direito, psicologia, ressocialização. Mas o que Carmen queria mostrar estava na parede lateral. Um painel inteiro coberto de fotografias, recortes de jornal, documentos, todos conectados por linhas vermelhas como nos filmes de investigação. Mas não era uma investigação criminal. Era a vida de Eulália, documentada obsessivamente durante 28 anos. Ela começou isso aos 20 anos. Carmen explicou, sua voz carregada de emoção. Quando finalmente conseguiu autorização para ver o processo completo do seu julgamento, Eulália se aproximou do painel com pernas bambas. Ali estava tudo. Fotos dela jovem, fotos do marido, Roberto Santos, fotos da casa na Rua das Acácias antes de ser demolida, cópias de laudos médicos, recortes de jornal amarelados, mulher mata marido após discussão, crime passional choca bairro, filha testemunha assassinato do próprio pai. Mas tinha mais. Documentos que Eulália nunca vira. Relatórios médicos dela mesma, de anos antes do crime. 3 costelas quebradas em 1994. Braço fraturado em 1995. Trauma craniano em 1996. Todos com a mesma justificativa nos prontuários. Queda acidental. Mariana encontrou tudo isso. Carmen apontou para uma pilha de documentos amarrados com elástico. Foram anos procurando. Ela entrevistou vizinhos, médicos, colegas de trabalho do Roberto. Juntou 37 testemunhas que viram você com hematomas, com olho roxo, com queimaduras. Eulália tocou com a ponta dos dedos uma foto de si mesma que não lembrava existir. Era de 1996. Ela no quintal estendendo roupa. O ângulo mostrava claramente a marca roxa no pescoço, mal escondida pelo cabelo. Ele batia em você há 15 anos, Carmen continuou, a voz embargada. Mas ninguém falou nada no seu julgamento. Ninguém te defendeu. E você não contou. Por que, dona Eulália? Por que você não contou para o juiz? Eulália fechou os olhos. A pergunta que a atormentara por quase 3 décadas. Por que aquela noite? Sua voz saiu rouca. Aquela noite ele não foi atrás de mim, foi atrás da Mariana. O silêncio que seguiu foi tão denso que parecia sólido. Ela tinha 18 anos, tinha acabado de passar no vestibular. Estava feliz pela primeira vez em anos. Eulália continuou, ainda de olhos fechados para não ter que encarar as memórias. E ele estava bêbado, mais bêbado que o normal. Disse que ela estava se achando, que mulher não precisava de faculdade, que ia ensinar ela a ser humilde. Carmen segurou a mão de Eulália, apertando forte. Ele foi para o quarto dela. Eu ouvi a porta batendo. Ouvi ela gritando. E eu soube. Eu soube o que ele ia fazer. Então você pegou a faca da cozinha, Carmen completou,
lágrimas escorrendo pelo rosto. 3 facadas. Uma para cada vez que ele me quebrou. E mais 22. Uma para cada ano que ele me destruiu. Eulália abriu os olhos e olhou diretamente para Carmen. Mas no julgamento, eu não podia contar isso. Porque se eu contasse que estava defendendo Mariana de um estupro, ela ia ter que testemunhar, ia ter que reviver aquilo, ia carregar essa marca para sempre. Então eu disse que foi passional, que foi um surto, que foi loucura. E Mariana acreditou que você matou o pai dela por nada. Carmen compreendeu, desmoronando numa cadeira. Era melhor ela me odiar do que carregar essa verdade. Do bolso de Carmen, o celular tocou. Era Rafael. O menino vai ficar bem, ele informou. Pegaram a tempo. A doutora Mariana salvou ele. Eulália olhou para o painel na parede, para o quebra-cabeça obsessivo que a filha montara durante anos, tentando entender uma mãe que escolhera ser odiada para protegê-la. E ela soube que a verdade, guardada por tanto tempo, teria que finalmente ser dita. Mesmo que destruísse as duas no processo. Mariana voltou às 3 da manhã. Eulália não estava dormindo. Não conseguia. Ficara deitada na cama, olhos fixos no teto, ouvindo os sons do centro adormecer ao seu redor. Passos nos corredores, choro de bebê abafado, uma discussão em voz baixa, sons da vida acontecendo ao redor dela enquanto ela permanecia suspensa no tempo. Quando ouviu a porta da frente se abrir e os passos conhecidos subirem a escada, Eulália se levantou. Saiu do quarto descalça, caminhando pelos corredores escuros até chegar ao escritório de Mariana. A luz estava acesa, vazando por baixo da porta. Bateu suavemente. Silêncio. Então, pode entrar. Mariana estava sentada atrás da mesa, ainda usando o tailleur cinza, mas agora desalinhado, manchado. Tinha olheiras profundas e segurava uma xícara de café frio entre as mãos. O menino? Eulália perguntou. Vai ficar bem. 2 semanas de antibiótico intravenoso, mas vai ficar bem. Você salvou ele. Mariana deu um meio sorriso cansado. Eu não sou médica, mãe. Sou psicóloga. Só aprendi a identificar sinais básicos depois de anos trabalhando em prisões. Mãe, a palavra pairou entre elas como algo frágil e perigoso. Eulália se aproximou devagar, parando diante do painel na parede que Carmen lhe mostrara horas antes. Eu vi isso, ela disse simplesmente. Mariana seguiu seu olhar. Não pareceu surpresa. Levei 8 anos para montar, ela falou, colocando a xícara de lado. Mais 4 para conseguir reabrir seu caso com base em novas evidências. Mais 3 para convencer o Tribunal de Justiça. Mais 13 esperando você cumprir o mínimo da pena para ter direito a condicional. 28 anos. A vida inteira da filha dedicada a libertar a mãe. Por quê? Eulália sussurrou. Você me odiava. Tinha todo o direito de me odiar. Mariana se levantou e foi até uma gaveta da estante. Tirou de lá um caderno velho, capa dura azul desbotada. Eulália reconheceu imediatamente. Era o diário de Mariana da adolescência. Eu guardei isso durante anos. Não conseguia ler. Mariana abriu numa página marcada com um clipe. Até que aos 25 anos, numa sessão de terapia especialmente difícil, minha psicóloga me mandou ler. Então eu li. Ela começou a ler em voz alta, e Eulália percebeu que era uma entrada de julho de 1997, um mês antes daquela noite terrível. Hoje a mãe apareceu com o braço engessado de novo, disse que caiu da escada, mas eu vi o pai olhando para ela com aquele olhar. O mesmo olhar que ele me dá quando acha que ela não está vendo. Tenho medo. Muito medo. Mas a mãe sempre diz que vai ficar tudo bem, que ela protege a gente, que ela sempre vai me proteger. Mariana fechou o caderno, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu sabia, mãe. Eu sempre soube que ele batia em você. Mas não entendia por que você ficava. Por que você aguentava. Achava que você era fraca. Eu era fraca. Eulália admitiu. Não, você era uma mulher presa numa época em que ninguém acreditava em vítimas de violência doméstica. Numa época em que denunciar o marido significava vergonha social.
numa época em que a polícia ria da sua cara e te mandava voltar para casa. Eulália se sentou pesadamente numa cadeira. Mas você não sabe de tudo, Mariana. Eu sei que naquela noite ele foi para o meu quarto, Mariana disse, e Eulália congelou. Demorei 15 anos para lembrar. A terapeuta disse que eu bloqueei a memória. Mas em 2012 começou a voltar, em flashes, em pesadelos. E é aqui que essa história pede algo de você que está acompanhando. Não deixe que histórias como essa se percam no esquecimento. Compartilhe, comente, faça parte dessa jornada de entendimento e cura que mal começou. Eu lembro dele abrindo a porta do meu quarto bêbado, Mariana continuou, a voz quebrando pela primeira vez. Lembro de você gritando na cozinha. Lembro do som da gaveta abrindo. E lembro dele caindo. Lembro do sangue. Lembro de você me abraçando, me escondendo, me protegendo até a polícia chegar. As lágrimas finalmente desceram pelo rosto de Mariana. E eu lembro de você mentindo. No interrogatório, no julgamento, dizendo que foi crime passional, dizendo que foi ciúme, dizendo qualquer coisa menos a verdade. Porque a verdade ia destruir você. Eulália se levantou, aproximando-se da filha. Ia te obrigar a testemunhar. Ia fazer você reviver aquilo na frente de juízes, advogados, júri popular. Ia fazer sua vida inteira girar em torno de um trauma. Mas fez a sua vida inteira girar em torno de uma mentira. Mariana bateu com a mão na mesa. Você foi presa. Ficou 28 anos longe de mim. Perdeu tudo. Mas você não perdeu. Eulália segurou o rosto da filha entre as mãos pela primeira vez em quase 3 décadas. Você cresceu, se formou, virou doutora, construiu isso tudo. Ela gesticulou para o centro ao redor. Você teve uma vida. E era tudo que eu queria. Mariana desmoronou. Simplesmente desmoronou nos braços da mãe, soluçando com uma intensidade que vinha de anos de culpa reprimida, raiva mal direcionada e um amor que nunca soube como expressar. Eu te perdoei errado. Ela chorou. Passei anos te perdoando por uma coisa que você fez para me salvar. Eulália a segurou firme, como não podia fazer há 28 anos, e sussurrou. Mas eu nunca precisei do seu perdão, filha. Eu precisava que você vivesse, e você viveu. E ali, naquele escritório pequeno às 3 da manhã, cercadas por evidências de anos de dor e resiliência, mãe e filha começaram o verdadeiro trabalho de se encontrarem novamente. Os dias seguintes foram uma estranha dança de reaproximação. Mariana continuava trabalhando no centro das 7 às 10, mas agora parava na cozinha para tomar café com Eulália. Conversas curtas, cuidadosas, como 2 animais feridos aprendendo a confiar novamente. Eulália começou a participar das atividades do centro. Primeiro apenas observando, sentada num canto das salas onde aconteciam os cursos e terapias em grupo. Depois, timidamente, respondendo quando alguém fazia perguntas. E então, sem perceber exatamente quando, tornando-se parte daquela comunidade de mulheres invisíveis. Foi numa terça-feira, 2 semanas após sua liberação, que tudo mudou. Sandra, a mãe do pequeno Miguel, estava no refeitório contando como o filho estava se recuperando bem, quando uma das mulheres fez uma pergunta inocente. Mas como a doutora Mariana sabia que era tão grave? Ela é médica? Não. Sandra balançou a cabeça. Ela é psicóloga, mas passou anos trabalhando em presídios, né? Viu muita coisa, aprendeu muito. Por que ela escolheu trabalhar em presídio? Outra mulher perguntou. O silêncio que seguiu foi carregado. Todos ali sabiam que Mariana tinha alguma ligação especial com o sistema prisional, mas ninguém perguntava diretamente. Era uma regra não escrita. Você compartilhava sua história quando estivesse pronta. Foi Carmen quem quebrou o silêncio. Porque a mãe dela passou 28 anos presa. Todas as cabeças se viraram para Eulália, que estava servindo arroz numa bandeja. Espera. Fernanda, a dos braços tatuados, levantou-se. A sua mãe? Você é mãe da doutora Mariana? Eulália assentiu lentamente, e então Patrícia, a mais jovem, fez a pergunta que todos estavam pensando.
Por que você foi presa? Matei meu marido. Era violento? Era. Então você fez certo. A simplicidade da afirmação deixou Eulália sem palavras. Na prisão, ela convivera com mulheres que entendiam sua escolha. Mas ali, em liberdade, ouvir essa validação ainda doía. Mas por que você ficou presa tanto tempo? Sandra insistiu. Se foi legítima defesa, por que eu menti no julgamento? Eulália se sentou à mesa, cansada de fugir da própria história. Disse que foi crime passional. Ocultei os anos de violência. Ocultei que ele estava indo para o quarto da minha filha naquela noite. O choque foi visível em todos os rostos. Você se condenou, Keila sussurrou, para proteger ela. Para que ela não carregasse isso. Foi Carmen quem completou a história, as lágrimas escorrendo livremente. E Mariana passou 28 anos achando que tinha uma assassina como mãe. Até descobrir a verdade. E quando descobriu, dedicou a vida inteira para tirá-la de lá e para ajudar outras mulheres como vocês, como nós. Nesse momento, a porta do refeitório se abriu e Mariana entrou acompanhada de um homem de terno. Ele carregava uma câmera e equipamento de gravação. Gente, esse é Rodrigo Farias, do jornal O Estado de S. Paulo, Mariana anunciou, a voz tensa. Ele está fazendo uma matéria sobre o centro e sobre nossa história. Eulália sentiu o estômago revirar. Mariana, não! Mãe, eu decidi tornar público. Mariana se aproximou determinada. 28 anos escondendo. 28 anos de vergonha mal direcionada. Chega. Rodrigo Farias ligou a câmera e começou a fazer perguntas. Primeiro sobre o centro, suas atividades, seus números. Mariana respondeu com a profissionalidade de sempre. Mas então, ele foi direto ao ponto. Doutora Mariana, é verdade que sua mãe, Eulália Santos, cumpriu pena de 28 anos por homicídio? É verdade. E é verdade que a senhora fundou este centro em nome dela, enquanto ela ainda estava presa? É verdade. Por quê? Mariana respirou fundo. Eulália podia ver as mãos da filha tremendo. Por que passei a maior parte da minha vida adulta acreditando na versão errada da história? Minha mãe foi condenada por assassinar meu pai. A acusação foi de crime passional. Ela confessou. Não se defendeu. Aceitou a sentença sem luta. E qual era a versão verdadeira? Meu pai, Roberto Santos, foi um agressor doméstico durante 15 anos. Documentei 37 episódios de violência física contra minha mãe. Ossos quebrados, queimaduras, concussões, tudo registrado em prontuários médicos como acidentes. E na noite de 15 de agosto de 1997, ele tentou me estuprar. O flash da câmera capturou o momento. Mariana finalmente dizendo a verdade completa. Eulália, com a mão sobre o coração, lutando para respirar. Minha mãe me defendeu da única forma que ela sabia, com força letal. Mas não contou isso em julgamento. Deixou que a acusassem de assassinato passional. Deixou que a condenassem. Tudo para que eu não tivesse que reviver aquele trauma publicamente. Rodrigo desligou a câmera, claramente comovido. Isso vai sair na edição de domingo. Primeira página. E Mariana, pela primeira vez em 28 anos, sorriu com algo que parecia paz. Bom, que saiba o país inteiro. A matéria saiu no domingo, 14 de abril, exatamente como prometido. Primeira página. Foto grande de Mariana e Eulália juntas na entrada do centro. O título, 28 anos depois. A história de uma mãe que escolheu a prisão para salvar a filha. Eulália não estava preparada para o que veio depois. Na segunda-feira, havia jornalistas na porta. Na terça, emissoras de TV. Na quarta, o telefone do centro não parava de tocar. Doações, ofertas de parcerias, mulheres querendo compartilhar histórias parecidas, advogados oferecendo revisão de casos pro bono. Mas também havia o outro lado. Comentários nas redes sociais chamando Eulália de assassina. Pessoas dizendo que ela deveria ter continuado presa. Grupos conservadores atacando Mariana por glorificar uma criminosa. Ameaças. Muito ódio. Eu não queria isso.
Eulália repetia constantemente. Não queria essa exposição. Eu sei, Mariana respondia com paciência. Mas era necessário, por você, por mim, por todas as mulheres que estão nesse centro e pelas milhares que virão. E então, numa sexta-feira comum, 3 semanas após a publicação da matéria, aconteceu o que mudaria tudo. Uma mulher apareceu na porta do centro. Ela tinha uns 60 anos, bem vestida, cabelos pintados de loiro. Pediu para falar com Eulália especificamente. Quando Carmen levou Eulália até a recepção, a mulher começou a chorar antes mesmo de falar. Meu nome é Helena Farias, ela conseguiu dizer entre soluços. Eu era cunhada do Roberto, irmã da primeira esposa dele. Eulália sentiu o chão sumir sob seus pés. Roberto tivera outra esposa. Ela sabia disso. Ele mencionava de vez em quando, sempre com raiva, sempre culpando a ex-mulher pelo fracasso do casamento. Minha irmã, Valéria, morreu em 1987. Helena continuou tremendo. Queda da escada, disseram. Traumatismo craniano, mas eu sempre soube que foi ele. Mariana, que ouvira o alvoroço e descera correndo, parou na porta do escritório. Sua face estava pálida. Quando eu vi a matéria no jornal, Helena prosseguiu tirando um envelope da bolsa. Eu soube que tinha que vir. Tinha que contar. Valéria manteve um diário. Durante 5 anos, documentando tudo que ele fazia com ela. Ela estendeu o envelope para Eulália com mãos trêmulas. Eu guardei isso durante 38 anos, com medo, com vergonha, com culpa de não ter salvado minha irmã. Mas lendo sua história, eu entendi. Se eu não falar agora, todas nós continuamos sendo silenciadas. Eulália abriu o envelope. Dentro, páginas e páginas escritas à mão. Datas, descrições detalhadas de agressões. Fotos polaroid amareladas mostrando hematomas, cortes, queimaduras. Ele matou minha irmã, Helena disse com voz firme agora. E quase matou você. E ia fazer pior com sua filha. Você não é uma assassina. Você é uma sobrevivente que interrompeu um ciclo. Mariana pegou o diário com mãos trêmulas. Passou as páginas lentamente. A cada página virada, sua expressão mudava. Raiva, tristeza, compreensão. Isso é evidência, ela finalmente falou, com a voz de advogada que emergia quando necessário. Com isso, podemos pedir revisão criminal completa. Podemos mudar sua condenação de homicídio para legítima defesa retroativa. Podemos limpar seu nome. Mas Eulália balançou a cabeça. Não quero. O silêncio caiu como uma bomba. O quê? Mariana olhou para a mãe como se ela tivesse enlouquecido. Mãe, isso pode te absolver completamente. Eu não quero absolvição. Eulália falou com calma. Quero que a história seja contada. Quero que Valéria seja lembrada. Quero que o que fiz seja entendido. Mas não quero apagar o fato de que tirei uma vida. Mas você salvou 2, Mariana argumentou, frustrada. E carrego as 2 verdades. Eulália segurou as mãos da filha. Você passou 28 anos querendo me tirar da prisão física. Agora me ajude a sair da prisão emocional. Me ajude a transformar essa dor em algo que sirva a outras pessoas. Helena, que assistia à troca entre mãe e filha, limpou as lágrimas. O que você quer que eu faça com isso então? Ela apontou para o diário. Use para ajudar outras Valérions, Eulália disse. Use para mostrar que violência doméstica não começa e não termina em uma vítima. É um padrão. É um ciclo e precisa ser quebrado antes que seja tarde demais. Mariana olhou para a mãe com algo novo nos olhos. Não era mais só amor ou culpa ou perdão. Era admiração. Você quer expandir o centro, ela compreendeu. Quero criar algo maior. Eulália assentiu. Um lugar onde não só ajudamos mulheres que já passaram pela prisão, mas também prevenimos que outras precisem chegar lá. Um lugar onde violência doméstica seja tratada antes que se torne homicídio ou suicídio ou trauma geracional. E ali, naquela recepção, 3 mulheres ligadas por tragédias separadas por décadas tomaram uma decisão: transformar dor em propósito.
O primeiro passo seria contar a história completa. De Valéria, de Eulália, de Mariana, de todas as mulheres invisíveis que carregavam cicatrizes que a sociedade fingia não ver. O segundo passo seria ainda mais audacioso. 6 meses depois, o Projeto Valéria foi lançado oficialmente. Uma extensão do Centro Eulália Santos, focada em prevenção e intervenção em casos de violência doméstica. Helena Farias doou sua casa e sua poupança de aposentadoria para financiar o projeto inicial. Outras famílias de vítimas começaram a aparecer, trazendo histórias, provas, testemunhos. Mariana largou seu emprego em período integral para se dedicar exclusivamente ao centro e ao projeto. Eulália, ainda incondicional, não podia trabalhar formalmente, mas se tornou a figura materna de todas as mulheres que passavam por ali. A que ouvia, a que entendia, a que não julgava. No primeiro mês, atenderam 15 mulheres em situação de risco. No terceiro, eram 50. No sexto, a fila de espera tinha 200 nomes. Não vamos dar conta, Rafael alertou numa reunião de equipe. Precisamos de mais espaço, mais funcionários, mais recursos. Então vamos buscar, Mariana respondeu, já rabiscando planos em seu caderno. E foi quando Sandra, a mãe do pequeno Miguel que quase morreu de meningite, levantou a mão timidamente. Doutora Mariana, posso sugerir uma coisa? Claro, Sandra. Eu sei que não tenho estudo nem nada, mas... E se a gente fizesse tipo uma rede? As mulheres que já passaram por aqui, que já estão recuperadas, poderiam ajudar as novas? O silêncio na sala foi de pura admiração. Sandra, Eulália foi quem respondeu, isso é brilhante. E assim nasceu a Rede Acácias, nome escolhido por Eulália em homenagem à rua onde tudo começara. Mulheres ajudando mulheres, sobreviventes tornando-se apoiadoras, trauma transformado em força coletiva. Fernanda, a dos braços tatuados, foi a primeira a se voluntariar. Ela havia passado 8 anos presa por agredir o marido que a espancava. Agora usava sua história para identificar sinais de violência nas mulheres que chegavam ao centro. Patrícia, a mais jovem, que cumprira a pena por tráfico, crime que cometera para pagar as dívidas de um namorado abusivo, começou a dar palestras em escolas sobre relacionamentos saudáveis. Keila virou assistente administrativa do centro. Luciana começou a cozinhar para as residentes. Cada uma encontrou sua forma de transformar dor em serviço. Mas foi num dia de outubro, 4 meses após o lançamento do Projeto Valéria, que Eulália teve a confirmação de que estavam fazendo diferença de verdade. Uma adolescente de 16 anos apareceu na porta do centro. Chamava-se Amanda. Tinha um olho roxo mal disfarçado com maquiagem e tremia como uma folha ao vento. Vi vocês na TV, ela sussurrou para Carmen na recepção. Meu padrasto, ele bate na minha mãe. E começou a olhar para mim de um jeito estranho. Carmen chamou Mariana imediatamente. Mariana chamou a assistente social. A assistente social chamou o conselho tutelar. Em 6 horas, Amanda e sua mãe estavam em abrigo protegido. Em 2 semanas, o padrasto estava preso. Em 1 mês, elas começaram terapia. E pela primeira vez, uma história foi interrompida antes de virar tragédia. Você salvou essa menina, Eulália disse para Mariana naquela noite, enquanto tomavam chá na cozinha vazia do centro. Nós salvamos, Mariana corrigiu. Você, eu, Helena, Sandra, todas nós. Porque contamos nossas histórias. Porque não tivemos vergonha. Porque transformamos o pior que nos aconteceu em proteção para outras. Eulália segurou a mão da filha sobre a mesa. Você sabe que em 3 meses termina minha condicional, né? Eu sei. E aí eu vou ser livre de verdade, sem restrições, sem tornozeleira eletrônica, sem obrigação de apresentação mensal. Mariana sorriu, mas havia uma preocupação nos olhos. Você vai embora? Embora? Eulália pareceu genuinamente surpresa. Filha, minha vida inteira está aqui agora. Essas mulheres, esse centro, você. Por que eu iria embora? O alívio no rosto de Mariana foi visceral. Eu pensei que você quisesse distância de tudo isso. Começar do zero em outro lugar. Eu não quero distância.
Eulália apertou a mão da filha. Quero presença. Depois de 28 anos ausente, quero estar presente para cada mulher que chega aqui achando que não tem saída. Quero estar presente para você. Quero compensar o tempo perdido não fugindo dele, mas construindo algo novo em cima dele. Elas ficaram ali, em silêncio confortável, até que Carmen apareceu na porta com notícias. Acabou de chegar uma doação anônima de R$500 mil, com um bilhete, para a mulher que escolheu o inferno para salvar o céu de alguém. Mariana e Eulália se entreolharam. Havia tanto trabalho pela frente, tantas mulheres para ajudar, tantas histórias para reescrever, mas pela primeira vez em quase 3 décadas, mãe e filha acreditavam que era possível. Que ciclos podiam ser quebrados, que propósito podia nascer de trauma, que segundas chances eram reais, e que o verdadeiro conserto não era apagar o passado, mas transformá-lo em fundação para um futuro diferente. 3 anos depois, o Centro Eulália Santos ocupava um quarteirão inteiro no Jardim Brasil. O prédio original fora expandido. Agora havia dormitórios para 50 mulheres, creche para seus filhos, salas de aula, consultórios, oficinas profissionalizantes, biblioteca, horta comunitária. E no jardim da frente, uma escultura de bronze. 2 mulheres, uma jovem, uma idosa, abraçadas. Mas o que tornava da escultura especial era o detalhe. Da base dela cresciam acácias de verdade, plantadas por cada mulher que passara pelo centro e reconstruíra sua vida. Havia 187 árvores agora. 187 histórias de recomeço. Eulália, agora com 75 anos, estava sentada num banco diante da escultura quando Amanda chegou. A menina que salvaram 3 anos atrás agora era uma jovem de 19, estudante de psicologia na USP, estagiária voluntária do centro. Dona Eulália, a senhora precisa ver isso. Amanda mostrou o celular com um vídeo. Era uma reportagem do Jornal Nacional. O âncora falava sobre o Centro Eulália Santos como modelo de ressocialização e prevenção à violência doméstica. Mostrava números. Redução de 40% na reincidência criminal das mulheres atendidas. Aumento de 65% na taxa de empregabilidade. Dezenas de crianças salvas de lares violentos. E hoje, o âncora continuava, o projeto recebe reconhecimento internacional da ONU, sendo selecionado como uma das 10 iniciativas mais transformadoras de direitos humanos na América Latina. Eulália assistiu em silêncio. Quando o vídeo terminou, ela simplesmente acenou com a cabeça e devolveu o celular. Não está animada? Amanda perguntou confusa. Estou, Eulália sorriu, mas não pelo prêmio, pelo que ele representa. Cada mulher que não vai presa. Cada criança que não vai crescer em lar violento. Cada ciclo quebrado. Isso sim me anima. Mariana saiu do prédio com Rafael e uma comitiva. Ela agora tinha 50 anos, fios brancos começando a aparecer nos cabelos escuros, mas uma energia que parecia não envelhecer. Mãe, você viu? A gente ganhou! Vi, filha. Parabéns. Mariana se sentou ao lado da mãe no banco. Observaram juntas as mulheres e crianças circulando pelo jardim. Sandra ensinando seu Miguel, agora com 6 anos e completamente saudável, a plantar hortaliças. Fernanda dando aula de marcenaria. Patrícia coordenando um grupo de apoio. Você se arrepende? Mariana perguntou de repente. Do quê? De ter feito o que fez, naquela noite. Eulália ficou em silêncio por um longo momento. Eu me arrependo de ter precisado fazer, ela finalmente respondeu. Me arrependo de ter vivido num tempo e numa situação onde aquela foi minha única saída. Me arrependo de uma sociedade que me falhou tantas vezes que cheguei naquele ponto. Mas do ato em si? Do ato em si, não, porque ele te salvou. E você salvou 187 mulheres. E essas mulheres salvarão suas filhas. E suas filhas salvarão outras. O que eu fiz foi terrível. Mas o que nasceu disso? Isso é redenção. Carmen apareceu com uma prancheta. Dona Eulália, tem uma mulher na recepção. Diz que viu a matéria na TV e que precisa de ajuda urgente. Está com 2 filhos pequenos. Eulália se levantou.
Suas pernas já não tão firmes quanto antes, mas sua determinação intacta. Vou lá. Mãe. Mariana a segurou pelo braço. Descansa um pouco. Você não precisa atender todas. Preciso. Eulália olhou nos olhos da filha. Cada mulher que eu atendo é uma chance de consertar o que quebrou em mim. Cada história que eu ouço é uma oportunidade de dizer: você não está sozinha. Eu entendo. E vai ficar tudo bem. Ela entrou no prédio, deixando Mariana no jardim com Amanda. Ela nunca para, Amanda comentou. Não, Mariana concordou, limpando uma lágrima que insistiu em cair. Ela passou 28 anos presa fisicamente. Agora ela usa cada dia de liberdade para libertar outras pessoas. O sol estava se pondo sobre São Paulo quando Eulália voltou ao jardim horas depois. A mulher que atendera estava instalada, os filhos já brincando com outras crianças. O primeiro passo de uma longa jornada tomado. Eulália se sentou novamente no banco diante da escultura de bronze. As acácias balançavam suavemente com o vento morno de março. Cada árvore uma vida reconstruída, cada folha uma promessa de recomeço. Ela pensou em Roberto, o homem que amou e temeu em medidas iguais. Pensou em Valéria, a mulher que não conheceu, mas que compartilhou o mesmo inferno. Pensou nas milhares de mulheres invisíveis, silenciadas, anuladas por uma sociedade que olhava para o outro lado. E pensou em Mariana, sua filha, sua salvação, sua redenção. 28 anos de prisão, 3 anos de liberdade e uma vida inteira de propósito encontrado nos escombros da tragédia. Às vezes, ela sussurrou para as acácias que balançavam no vento. A gente precisa quebrar para aprender a consertar. E o conserto nunca é voltar ao que era antes. É construir algo completamente novo. Algo mais forte. Algo que não quebra tão fácil. Mariana se aproximou. Colocou um chale sobre os ombros da mãe. Vem jantar. Sandra fez feijoada. Já vou. Mãe? Sim? Obrigada. Por quê? Por ter me salvado. E por me ensinar que salvar outras pessoas é a melhor forma de nos salvarmos também. Eulália segurou a mão da filha. 75 anos, 50 anos, 2 sobreviventes, 2 transformadoras. 2 mulheres que provaram que segundas chances não são dadas, são construídas. Tijolo por tijolo, história por história, acácia por acácia, e o jardim continuaria crescendo.